Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, pela Usiminas e pela CEMIG, com apoio da Rede Mater Dei de Saúde, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, a gente já tem mais de 100 mil seguidores, e eu te convido para se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações sempre que um novo programa como este entrar no ar. Conosco, além da nossa convidada, está a Raíssa Medeiros, que é intérprete de Libras, que vai acompanhar essa conversa até o final do programa. E agora sim, eu quero receber com muita alegria a escritora poeta Líria Porto. Bem-vinda, Líria, é uma alegria e uma honra para a gente ter você aqui, direto de Araxá. Olá, Josane. Olá, pessoal que assiste a live. Um abraço para você, um abraço para o Afonso. E é uma alegria grande para mim também. Para te dizer a verdade, era um sonho de consumo participar de forma mais direta dos acontecimentos do Sempre um Papo, que eu vejo sempre, tenho muita admiração. E estou muito contente de estar aqui. Alegria nossa. A Líria, para quem não sabe ainda, é a nossa escritora homenageada do FLI Araxá, escritora local. Então, a gente está muito feliz por você estar conosco nesta edição do FLI Araxá, Líria, mais uma vez, né? E agora como autora homenageada. Como eu te falei, eu sou meio avessa a entrevistas, a homenagens, eu fico sem graça, mas pensando no coletivo, que é uma das lutas que eu travo, né, de visibilidade dos velhos, de participação das mulheres nas atividades artísticas, literárias, minha filha falou para mim: mãe, na sua hora você vai recusar, você vai fazer uma coisa, é pelo coletivo, isso não é individual. E é verdade, é verdade. Essa visibilidade às escritoras mulheres, né, tem mudado muito, as mulheres escrevem bem, eu tenho lido muitas autoras, e isso é parte da luta da gente também. Eu sou militante desde que nasci. Eu acho que eu escrevi nas paredes do útero da minha mãe. Meio como rebeldia, né? Meio como rebeldia mesmo. A gente vai continuar essa conversa, Líria, só um minutinho. Daqui a pouco, eu quero te convidar, já te pedindo desculpas, e também a quem está nos vendo, para a gente assistir rapidamente um vídeo institucional do Instituto Cultural Vale, que é um dos nossos patrocinadores dessa edição. A gente volta num minutinho e continua esse papo gostoso aqui com a Líria Porto. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Agora sim, a gente está de volta e vamos continuar a nossa conversa. Desculpe te interromper, a gente estava dizendo da sua homenagem que o FLI Araxá está fazendo nessa edição, né, na 11ª edição, que vai ser em julho. E aí você estava dizendo que atualmente está lendo muitas autoras, escritoras, mulheres, e que essa homenagem, acredito que se estende a todas as autoras, né, Líria? A todas as mulheres escritoras, né, e a todas as mulheres em geral, né, pela participação política, social, artística, né? Então, eu agradeço muito esse espaço e me sinto honrada em, nesse momento, estar representando as companheiras. Maravilha. O FLI Araxá, em breve a gente começa a divulgar a programação e vamos falar da participação mais ativa e de como que vai ser essa homenagem para a Líria Porto. Pode acompanhar nas redes @FLI Araxá, no site também, que a gente vai dar mais detalhes em breve. E agora sim, vamos traçar aqui um perfil, conhecer melhor essa trajetória bonita
da Líria, desde pequenininha, que a leitura já faz parte da sua vida, né, Líria? Conta um pouquinho aí dessas memórias de infância da leitora Líria Porto, que começou cedo, aos 5 anos de idade já estava lendo, é isso? Eu sempre tive muita curiosidade pelas letras. A mamãe lavava a casa e forrava o chão com jornais. E eu perguntava, isso aqui, mãe, isso aqui, se juntar aqui e tal, e ela ia falando, por exemplo, TA, tá, mas se eu perguntasse um TJ, que não desse a sonoridade de uma sílaba, ela falava, não, isso aí, e com o tempo eu fui percebendo que quando se juntava algumas letras às outras, davam um som que podia formar as palavras. E um dia, meu pai chegou em casa e eu estava lendo um pedaço no jornal, eu acho que essa menina tem parte com D, mas eu nunca fui na escola. Aí ficou preocupadíssimo, porque eu ia fazer 5 anos e nunca tinha ido à escola, e nem na minha época era permitido que crianças com menos de 7 anos frequentassem a escola. Ele procurou muito e achou um colégio, uma escola particular que tinha um jardim da infância e me colocou no jardim da infância. A minha irmã mais velha foi também, porque eu já sabia ler e ela tinha 6 anos também, nunca tinha ido à escola. Aí fui para a escola, já alfabetizada, né? Sabia, lia. A minha filha mais velha, aconteceu isso com ela também, né? Eu lia tudo aos 5 anos e um interesse imenso pela leitura, né? Quando o primeiro livro que eu falo que eu tive, que foi meu, foi a Cartilha da Infância, que eu já lia tudo, eu já sabia tudo, mas no final, além da silabação, que era o método que eu tive contato, né? Porque eu já tinha lido, mas eu não escrevia ainda, né? Então, essa cartilha tinha umas histórias no final, até hoje eu me lembro de algumas, assim, é uma coisa muito impressionante essa presença, né, das letras na minha vida mesmo, né? É como se eu fosse, eu falo, minha alma é tatuada, hein? Que tipo de história que você lembra dessa cartilha da infância? Alguns trechos pequenininhos, né, que falavam da avó, né, falavam das casas, das férias, eram trechos pequenos, né, e aí, depois dos colegas serem alfabetizados, a gente chegava naquelas histórias, eu já tinha lido aquilo há muito tempo, né, e depois eu fui bem na escola, até nós mudarmos para o Colégio das Freiras. Eu tinha 7 anos, já tinha feito no Externato Santa Terezinha o 2º ano. A freira falou com meu pai, essa menina não pode ir para o 3º ano, ela não tem idade, ela vai ter que fazer como ouvinte a 2ª série de novo. E uma criança que já entrou sabendo ler, ter que repetir uma série por falta de idade, eu fiquei uma menina impossível na escola, que eu já sabia que é impossível, sabia tudo. E essa história eu carreguei pela vida fora, tanto que eu falo, o que era uma coisa boa acabou não sendo tão bom, porque eu malandrei na escola um pouco, eu tirava notas ótimas, mas assim, não era uma dedicação, e se a gente aproveita o potencial que tem de outra forma, estudando, né, estudando muito, seria mais produtivo. Mas, enfim, o que aconteceu não tem como mudar, né? Agora, eu fugia de casa para ler no nosso vizinho, que lá havia uma coleção de livros que na minha casa não havia. Nós tínhamos os livros escolares, meu pai sempre foi muito cuidadoso, mas meu pai, comerciante, a mamãe dona de casa, não tinha livro, não tinha biblioteca. E o seu Ademar, que era dentista, morava em frente de casa, ele tinha uma coleção de livros que tinha a antologia dos poetas portugueses. Eu tenho a impressão que eu ter lido aquilo, Guerra Junqueiro, Bocage, Pessoa, né, como primeiras leituras, assim, de literatura, eu tenho a impressão que hoje eu escrevo na 2ª pessoa muito influenciada pelo uso da 2ª pessoa na literatura portuguesa. As pessoas às vezes me perguntam, como é que você escreve na 2ª pessoa? Você é mineira?
porque eu falo na terceira pessoa, né? Mas eu não consigo, a hora que eu vou escrever, sai na segunda. Olha, eu posso contar nos dedos, entre os muitos textos que eu já produzi, o que eu tenho na terceira pessoa. É tudo na segunda pessoa mesmo, né? E eu acredito que seja essa influência mesmo de primeiras leituras. E eu imagino também que nesse período aí da infância, os professores deviam ficar, assim, bem atentas a você, ao que você queria ler, né? Tinha uma forma... Meu pai me exibia como se fosse assim, meio um troféu, né? Eu fazia o que outras crianças não faziam nessa época, que era ler muito pequenininho. Hoje não, hoje as crianças aprendem a ler com 4 anos, 5 anos na escola, né? Mas fora da escola era mais difícil mesmo. Algumas pessoas fizeram isso, mas não era muito frequente, não. Né? Eu estou fazendo essa pergunta para ver se para puxar aí na sua memória a história dos Lusíadas. Ah, sim, isso já era no colégio, isso já na quinta série, no primeiro ano ginasial, porque a gente fazia até a 4ª série, eu fiz no Colégio das Freiras, 2ª, 3ª, 4ª série, passei muito bem. Aquele exame de admissão, se você fizesse 4 provas, matemática, português, geografia e história, passasse, você não precisava fazer a 5ª série, eu não precisei fazer. Aí passei sem fazer o exame de admissão. E estava lá na biblioteca, aquela pentelha, né? Porque não é possível, a freira está com o livro, eu lá procurando. Ela falou, Líria, o que está acontecendo? Por que você não veio sentar? Cadê seu livro? Eu falei que eu estou procurando os Lusíadas. Ele olhou para mim assim, pensou petulância, né? Falou, olha, deixa eu te falar, você é muito pequena para ler Camões. Até hoje eu sou pequena para ler Camões, todo mundo é pequeno para ler Camões, mas aquilo foi assim, tipo um balde d'água fria, né? E aí, depois essa curiosidade que eu tive, porque nessa coletânea de poemas de poetas portugueses tinha Camões, claro, né? Claro. Né? E aí daí surgiu até um poema, né? Um poema surgiu, eu acho que ele deve estar por aqui, depois eu vou ver que eu não sei se eu sei ele de cor, mas eu tenho ele aqui, Camões para depois. Então lê você, por favor, que eu não sei de cor. Vamos ver se é esse mesmo, se tiver com algum erro, você me corrige. Camões para depois, quis ler os Lusíadas, a freira lhe disse, impossível, menina, não vais entender patavina. Quem poda uma planta, molda a sua imagem e semelhança. Isso, é isso mesmo. Né? Eu achei lindo, interessantíssima essa história também. E aí, a gente seguindo, na adolescência... Aí eu escrevia no colégio, na minha época de colégio, porque eu publiquei muito tarde. Meu primeiro livro foi publicado em Portugal, essa história com Portugal volta aí, né? Eu já tinha 64 anos. Eu queria que você comentasse depois também, porque vem essa história do seu início com Portugal e seu primeiro livro. E os meus 2 primeiros livros foram publicados em Portugal. Mas na época do colégio havia o clube de leitura e eu era encarregada de escrever aquelas trovas que a gente fazia assim, meio brincando, a gente sabia o segredo de alguém, eu colocava meio na trova, não colocava o nome, mas as pessoas sabiam, tinha aqueles xizinhos e tal, e também o que a gente queria falar dos professores, os apelidos, essas coisas todas, eu incluía nas trovas e fazia, era assim, todo mês tinha mesmo que aquele compromisso de escrever no clube de leitura, né? Aí depois eu me casei, mudei para Belo Horizonte, eu morava em Araguari, eu sou professora primária, tá? Eu trabalhei como professora primária muito pouco tempo, mas a minha formação escolar é de professora primária, e eu me casei e mudei para Belo Horizonte, e eu tive 4 filhas, mas eu fiquei grávida 7 vezes, porque eu perdi um bebê, tive 2 abortos entre as meninas, tinha algum problema de saúde, então eu combinei com o Fábio, falei, Fábio, você vai e trabalha por nós 2 remunerado, eu aqui trabalho por nós 2
cuidando das meninas, porque o salário de professora primária era muito pequeno. Se eu fosse contratar alguém para ficar com as minhas filhas, para eu ficar com filhos dos outros, não tinha sentido, porque eu ia gastar aquele dinheiro que eu ganhava pagando outra pessoa, sem saber qual seria o compromisso, né, com as crianças. Sim. E tal. Então, fiquei criando as filhas. Eu falo que, nesse período, eu fiquei umas 3 décadas sem escrever um verso, nada. Imagina. Tá? Uhum. Quando, mais tarde, eu já estava com 50 e poucos anos, quase 60, eu voltei a escrever. Eu fui para um curso eu tive muita necessidade de me expressar. E eu fui para um curso de extensão da UFMG, para fazer pintura. Só que eu fiz tudo errado. Eu entrei numa sala de gente que tinha prêmio já, e eu não sabia misturar as tintas. Então, resultado, 0, né? Mas a arte ali fulminando, né? O professor um dia falou para mim, a sua praia não é essa. Porque quando ele escrevia no quadro alguma coisa, para partir do texto que ele escrevia, eu era a pessoa que melhor compreendia o texto, né? E a pessoa que absorvia o que ele queria. Eu não era capaz de traduzir aquilo com as tintas. Mas ele falou, sua praia é outra. E eu sabia que era outra, né? Aí um dia uma colega foi premiada e falou para mim, você podia escrever um texto, porque aí até os colegas já estavam achando, né? Você podia escrever um texto, porque eu ganhei um prêmio lá, acho que em Itabira, e eu queria andar com esse quadro, com um texto e tal. Eu falei, olha, a emoção é sua, eu não tenho como escrever, você escreve e tal. Mas eu dei carona a ela. E da UFMG até o centro de Belo Horizonte, onde ela ia ficar para voltar para a cidade dela, ela me contou o tanto que era difícil ser artista na família dela. Primeiro, ter problemas com o pai, atualmente tinha problemas com o marido, e ela conseguia ser premiada, mas ainda as pessoas da família não aceitavam. Aquilo me comoveu. Eu fui embora para casa e, no caminho de casa, foi se construindo um texto que acabou sendo um poema, assim, que eu traduzi como um dos primeiros poemas que eu escrevi. Eu cheguei, eu não assinei nem nada, escrevi aquilo e entreguei para ela. Nesse dia, o marido dela estava na UFMG, ele tinha ido levá-la. Ela leu, ficou muito comovida, ele também ficou, e ela levou o texto. Eu dei para ela o texto, e um dia eu dei uma entrevista, já estava escrevendo, dei uma entrevista na internet, acho que num site chamado Simplíssimo, e eu contei essa história. Essa moça leu a história e escreveu lá embaixo, olha, o quadro é meu, eu ando com esse texto escrevendo seu nome errado, que eu nem sabia o seu nome, porque eu não assinei nem nada. Ela falava Lilian, né? Lilian Porto. E ela falou, agora eu vou corrigir e tal, mas eu ando até hoje nas exposições, onde eu levo o quadro, eu levo o seu poema. E eu já estava rodada, né? Porque eu escrevo todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Exercício. Tem dia que o texto não vale, não é literatura, mas eu escrevo todos os dias como uma forma de exercício mesmo, sabe? Até hoje, né? Ô Líria, e como que vem essa inspiração? A Adélia Prado, para ela diz, né, nas entrevistas, e eu tendo sempre um papo mesmo, para ela a inspiração vem do alto. E para você? Ela é muito religiosa, eu sou não religiosa, então eu vejo de outra forma. Eu não sei te dizer muito bem, mas o Manuel de Barros falava uma coisa que eu concordo, tudo é matéria de poesia. Tudo é matéria de poesia. E sem explicar, eu tenho uma hora que eu gosto mais de escrever, a hora que eu acordo. Os sonhos são uma fonte fantástica de escrita. Sabe, até esses dias eu estava conversando com a Marlete Menezes, que é daqui, que está participando da Flieraxá também, do Flieraxá, né, que é festival, e nós possivelmente vamos trabalhar com esse tema dos sonhos, sabe, que eu acho que é um material riquíssimo. Eu acho que nós temos 2 vidas, tá? Uma acordada e uma dormindo. Faz sentido. Com outros parâmetros. Dormindo, a morte não existe, ou se existe é diferente, porque quem está morto está vivo aqui, e quem está vivo lá está morto aqui.
é um negócio assim impressionante para mim. E me inspira muito, me dá muito material para escrita, né? E qualquer coisa, às vezes um barulho, o vento bate uma porta, sabe, aquilo vem meio assim, aí eu vou escrever, porque senão eu esqueço, tenho que escrever na hora. Eu durmo com papel, com lápis, né? Às vezes, eu tenho uma história muito interessante que eu gosto de contar. A mamãe estava muito doente e eu fui para Araguari para ficar com ela. Então, eu dormia com ela com o tal do bloco, o lápis e tal. E não tinha bloco, não, fui escrevendo em papéis. E eu pus uma sacola de plástico, um tanto de papelzinho, eu falei, de papeizinhos, quando eu chegar em Belo Horizonte, eu transcrevo isso, faço para o blog e tal. Aí eu cheguei em casa e minha filha tinha uma cachorrinha novinha, ela comeu aquilo, mastigou tudo, aquele saco cheio de verso. A hora que eu vi, eu falei, vai ver que não vale nada mesmo. Mas aquilo me inspirou um poema que é dos que eu mais gosto, chama Sofreguidão, eu não sei se está nesses livros. Fala, a minha cadela, pequena, vadia, com meus versos cagou poesia. Morrer não morreu, ficou aluada. Não late os olhos na estrada. Se vê um cãozinho, faz olhos de arrego. Se vê um poeta, adeus, meu sossego. Ai, sabe? Que amor! Daquele saco todo que eu não tenho a menor ideia que às vezes eu escrevo meio dormindo, quando eu acordo e já esqueci o que é que eu escrevi, que eu leio, às vezes eu falo, nossa, que é isso? Não lembro de nada. Né? Mas é meio dormindo mesmo. É a hora que eu mais gosto de escrever essa. Né? Mas que bom, né, que você traz aí lá do outro mundo poemas tão inspiradores e lindos para a gente. Já que você tocou nesse assunto da Marlete Menezes, e eu pensando aqui, né, do seu primeiro verso aí, né, que você identificou com a sua amiga lá daquele curso, que foi para uma imagem também. Conta um pouquinho dessa parceria última aí, né, desse mais recente sua com a Marlete, que você com a Marlete. Nós fizemos o livro dela, o livro dela. Se chama Encantado. Nós fizemos 10 exemplares, 5 para ela, 5 para mim, com prova do autor, só mesmo para a gente ter e ver se daria alguma coisa. Ela foi ao cemitério de Araxá e encontrou lá um galo amarelo. Eu fui para... Cada foto que eu via, eu produzia um texto assim, no impulso mesmo. Tanto que se a gente for fazer alguma coisa com esse livro, eu vou ter que olhar de novo os textos, porque aquilo ali eu fiz e mandava para ela. Assim. Ela falou, não, Lília, nós vamos montar um livro com o que você escreveu e com as minhas fotografias. Ela tirou as fotos com celular mesmo. E eu fui para a internet para descobrir que galo era aquele que eu nunca tinha visto, um galo amarelo. Aí não achei, perguntei para o sogro da minha filha, que é fazendeira, e ele falou, não, dona Lídia, isso aí é galo de trabalho, porque eu já tinha visto que fazem trabalhos no cemitério com galinha morta e tal, não um galo vivo. Eu falei, mas esse é amarelo. Ele falou assim, pintaram ele. Aí a Marlete foi saber lá no cemitério, acho que o coveiro falou para ela, o porteiro, não sei, que era um galo de trabalho, né? E que ele era pintado com açafrão. Olha! Aí ela quis saber onde que ele estava, ela falou, não, a gente deu para uma senhora, ela quis levar para a casa dela e tal, aí nós não tivemos mais notícia do galo, mas a história foi, aí chama Encantado por isso, porque é uma coisa assim, né? Inusitada mesmo, né? Bem inusitada. Li, aí vocês vão reeditar esse livro, vai fazer uma revisão e vai disponibilizar para a gente também, eu vou fazer uma revisão e vamos debruçar, porque nós estamos fazendo a 4 mãos mesmo, por parceria, né? E essa coisa da imagem é muito fascinante, né? É muito fascinante. Eu tenho um poeminha aquela calçada de Copacabana, né, aquela cheia famosa. De copos, né? Chama Copacabana, vamos ver se eu lembro, porque eu nunca lembro de nada. Um meneio, um requebro, um balanço de quadris. Essa calçada morena tem curvatura de Miss. Uma coisa assim.
né? Que é aquela coisa, sim, né? demais. E é verdade, curvatura de Miss. Ô, É. Líria, você relatou aí do seu primeiro, né, que você identifica como primeiro poema, mas para o seu primeiro livro, assim, esses poemas que estão nesse primeiro livro aí lá atrás que você publicou, como que você identifica que a poesia se apresentou para você depois de tanto tempo sem escrever nada? Não tenho ideia. Eu acho que eu resgatei uma coisa que estava lá, latente, né? Que eu fazia versos naquela época, mas depois eu me ocupei. E eu acho que o verso, eu acho que a criação, a criatividade, a criação, você tem que estar com a mente mais desocupada. Eu acredito isso. Processo criativo não parte de pessoas com a cabeça muito ocupada com outras coisas. Como eu andei muito ocupada, criando filhos, depois na militância política, porque eu tinha uma militância, né? Eu fui do PDT por muitos anos, do diretor nacional, na época do Brizola, e depois o partido ficou meio perdido, e eu saí, e hoje eu sou do PT. Mas eu fui militante ativo mesmo, sabe, por muitos anos. Depois, quando eu já tinha decidido que eu ia sair do PDT, eu já tinha me separado, eu gosto de morar sozinha, adoro morar sozinha. Então, eu tive essa hora, sabe? Essa hora de estar em contato, eu comigo e com a palavra, que é minha paixão, assim. Fora meu avô, que era uma das paixões, né? A palavra sempre foi uma coisa, eu falava, as meninas brincavam de boneca, eu fazia sopa de letrinhas. Que maravilha! Líria, você acha que a poesia, ela tem um papel, uma missão, assim, dentro da vida das pessoas, como a Não arte, sei, né, como a embora eu música? acho Qual o lugar dessa poesia? eu não sei, mas eu acho que a poesia nos salva. Eu não sei, mas eu acho que a poesia nos salva. A poesia é a arte, de forma geral, né? Essa expressão que dá conta de dizer as coisas que acontecem e as que não acontecem no mundo, né? Bom, sobre inspiração, que você me perguntou mais atrás, eu tinha um amigo querido, Zé Maria Rabelo, que ele falava, olha, a inspiração, e mais gente fala isso, né? A inspiração é 5% de um texto criativo, de um texto literário, o resto é transpiração. Porque aí vem aquela ideia, foi o que aconteceu com esse livro com a Marlete, mas tem que haver um trabalho em cima do texto, né? Precisa haver uma reflexão, um trabalho, um cuidado com as palavras, né? Ou quer me ver furiosa, eu escrever uma palavra errada por incompetência, por desconhecimento. Quando eu percebo, eu fico muito brava comigo, sabe? E a língua portuguesa é difícil, né? A gente, às vezes, se escorrega, né? Esses dias apareceu no meu celular um diabo de um corretor ortográfico para atrapalhar todos os textos, e eu ficava furiosa. Eu escrevia E, ele acentuava E, sabe? E eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não quero mais celular se eu não conseguir tirar esse diabo daqui. Mas eu mexi, não sei te dizer como, mas que ele saiu. Não há forma de conviver com essa coisa, não. É uma inteligência artificial muito burra, viu? Não dá, né? É verdade. Ô, Líria, e quando você lê seus poemas, que você revisita eles, o que você vê? Engraçado. Eu acho que 2009, 2010, 2011 foi a época que eu escrevi melhor, sabe? Eu não publico por época que eu escrevi, não, é meio temático que eu escrevo. Então, por exemplo, quando eu quero escrever o Cadela Prateada, por exemplo, a cadela é a lua, mas a lua também sou eu, sabe? A lua é a noite, a mulher, né? Então, esse livro, ele
eu juntei textos que eu tinha escrito há muito tempo, depois mais na época do livro mesmo, mas eu considero que 2009, 2010, 2011 foram as épocas, foram os anos que eu escrevi melhor, sabe? Às vezes eu pego um texto dessa época, que eu já me esqueci dele, e falo, puxa, isso aqui tá bom. Esse aí da capa, eu gosto dele. Quer ler ele pra gente? Pistas. Cada saudade um buraco, um oco, um vazio, um furo. É mental, meu caro Watson. Coração é isso, um queijo suíço. É verdade. E aí, esse livro, ele foi, deixa eu ver aqui, foi publicado em 2016 pela editora Penalux, né? Os amigos Wilson Gorge, Tonho França, por indicação do Fábio, do Paulo Bentancur, um amigo poeta, escritor, com conhecimento profundo, crítico literário, conhecimento profundo da literatura. Ele morreu tem uns poucos anos. Eu fiz uma oficina com ele. A oficina até nem era para trabalhar os textos, não. Era mais para ele me ajudar a organizar os livros. Esse livro, esse Cadela Prateada, tem abertura do Paulo Bentancur, mas ele já tinha morrido. Ele organizou 4 livros na época para mim, e logo que eu fui publicar esse livro, ele tinha morrido, então ele abre o livro, né? Liberdade para Insônia. Do Paulo Bentancur. É o título do texto que ele escreveu. Esse livro, no geral, ele tem referência à lua, mas também a aluados, sabe? A essa coisa meio fora do chão, né? E quase todas as... Aqui, ó, enquanto a lua flutua, o luar penetra entre as persianas, listra a cama, o lençol, as fronhas, mescla as paredes. Estrelas mordem-me o pescoço, carimbam em meu corpo as digitais da noite. Aí tem outras coisas, por exemplo, esse aqui está publicado também naquele livrinho que foi publicado em, acho que 2019. Projeto Leve um Livro, da Ana Elisa Ribeiro. Ela me convidou e fez um livrinho, eu não sei se você lembra desse livro, desse projeto Leve um Livro. Eles publicavam 2.000 pequenos exemplares, eu não sei se foi para você, é um fininho, eu não sei se foi. Quem tem pena de passarinho é passarinho? Não, é outro. A Ana Elisa participou nesse, mas é outro ainda. É um fininho que ele era distribuído gratuitamente em Belo Horizonte. Um projeto, assim, maravilhoso. Ficava nos cinemas, na biblioteca, uma caixinha com os livros, quem chegava, pegava. Foram distribuídos 2.000 exemplares de cada poeta. Acho que a gente fazia no livrinho uns 8 poemas, tá? E era um projeto, assim, lindo. E esse meu chamava Para Compensar a Força Bruta. Para Compensar a Força Bruta. Aí tem esse poema aqui, ó. Por trás, homens e mulheres quase iguais. Frente a frente, elas têm peito, eles pendências. Pura verdade. Literalmente, né? Literalmente. É muito interessante a sua poesia também, assim, quando trata do feminino dessa forma também, né, Líria? E essa brincadeira com a palavra, que é uma brincadeira também, né? Às vezes, por exemplo, essa coisa de silabação que eu te falei, que eu via quando eu era pequena, que eu descobri T com A, tá, até, ti, tó, tu, eu gosto de começar um verso, começa dando destaque à letra A, depois E, depois I, depois O, depois U, com outras sílabas, sabe? Então, durante o poema, você vai fazendo isso, e engraçado que dá uma cola, uma amálgama. Você acha que não vai chegar em nenhum lugar e, de repente, fecha, sabe? Eu acho isso bacana, assim, como brincadeira, como exercício, né?
É muito interessante, mas isso de brincar, trazer esse humor, mas ao mesmo tempo tratar de coisas que são importantes, né, que são sérias, igual esse papel do homem e da mulher aí, que você traz tão bem nos seus poemas, isso é muito interessante. Eu tenho 3 livros que são infanto-juvenis. Você me fala, como é que é escrever para criança? Eu não sei, eu nunca escrevi para criança na minha vida. As editoras pegaram... a Líria mesmo faz as perguntas para ela, gente, como é que é para escrever para criança, e quando você fala, eu vou mostrar essa capa desse lindo aqui. Eu adoro esse livro, ilustrado pela Silvana Menezes, assim, que é uma craque, sabe? E o livro ficou muito lindo, ele e Garimpo foram publicados pela editora Lê no mesmo ano, né? Sim, e eu acho dizendo assim, sobre isso, sobre falar... Primor. São mesmo, e você já ia falando sobre as editoras, isso de selecionar seus poemas para crianças. Porque você escreve, você não escreve para esse ou aquele público, né? Mas um dia, Silvana Menezes, engraçado que eu já conhecia sem saber Silvana Menezes, depois nós descobrimos esse elo que a gente tinha do passado, né? Mas ela, brincando comigo, ela falou, olha, meu sonho de consumo é ilustrar um livro seu. Eu falei, eu não escrevo para criança? Ela, você que pensa. Eu falei, então tá, vou te mandar. O Paulo Bentancur tinha, entre os livros que ele organizou, os 4 que ele organizou, tinha um que chamava Asa de Passarinho, um garimpo mesmo, sabe? Manteve esse texto. Mas eram livros grandes, de 100 e tantos poemas. Eu mandei a editora ler, fez a seleção é da editora, que eu acho, assim, primorosa, sabe? E esses 2 livros foram feitos. Aí depois a Ana Elisa me convidou para participar dessa coleção, em homenagem a Henriqueta Lisboa, né, que é uma biblioteca, Madrinha da Lua, e também é um livro juvenil, sabe? Que tem esses poemas que cabem para a leitura de quem está estudando. Vamos falar um pouquinho do Asa. Vamos falar um pouquinho do Asa de Passarinho, que é tão linda essa capa, esse trabalho de colagem que assim linda, rico, né? Rico, Se você ele todo é um você livro quer ler lindo, algum poema para a gente dele? Vou mostrar aqui uma. Olha, eu não estou nessa ordem, como eu te falei, porque eu te mandei o último livro, eu nem sabia que era o último, achei que eu tinha mais. Deixa eu ler um aqui. Então deixa eu pegar. Então lê, pode ler. Desejo. Teimam em voar, tremulam as pétalas. Flores são borboletas amarradas pelas pernas. Outro, inocente. O prego sem ponta, fincado no muro, segura a gaiola do pobre canário, que canta, coitado, assim solitário, as asas que nunca feriram o azul. E poemas lindos. Você tem algum de preferência aqui, Líria? Tem um aqui que eu adoro, ele chama Andarilhos, que aí no livro ficou faltando um verso dele. Eu peguei os originais, ficou faltando um verso, mas se houver um dia outra edição, eu vou colocar, porque eu acho assim, essencial, porque era uma coisa amarrada à outra, tá? Atrás de mim, o cachorro. Atrás do cachorro, o rabo. Atrás do rabo, a sombra. Atrás da sombra, as pegadas. Atrás das pegadas, tudo que deixamos. Eu vim com a roupa do corpo. Meu cachorro trouxe as pulgas. Aqui. Eu gosto desse poema. E a ilustração dele é muito interessante. Ele é bem forte. Esse aí, da velhinha aí, pé de vento, ao lado aí. Pé de vento. Isso é verdade. Um dia eu vi uma mulher varrendo a rua, uma velhinha, tá? Então, na hora saiu, chama pé de vento, porque deu um vento, você sabe, quando o vento acontece, né, vassourinha piaçava, varre as folhas para o campo. Vem o vento, esse atrapalho, sopra as folhas, esparramas. Senhorinha fica brava, sobe logo nas tamancas. Trabalheira redobrada, dor nos quartos, dor nas ancas. Esse verso não tem trava, qual risada de criança. Quem quiser brincar de roda, pode vir.
Quem quiser brincar de roda, pode entrar na dança, ele termina aqui assim. Porque isso aqui eu peguei os originais, mas aí a gente está sempre mudando alguma coisa. O que está publicado aqui, possivelmente, não é isso. Demais. E aí, vamos falar um pouquinho do Garimpo, Líria, que é um livro que... Garimpo, esse livro me deu tanta alegria, você não tem ideia. Foi indicar finalista do Jabuti, né, no quesito poesia. E hoje ele está nas escolas, na mão da criançada, que para mim esse é o maior luxo de todos, sabe? Ser distribuído nas escolas, né? A editora Lê fez uma outra edição, né? E próprio para ir para as escolas. E esse livro traz uma temática específica? Olha, ele tem 2 momentos. Tem o momento do garimpo mesmo, né? Que é o garimpo, inclusive, de letras, né? Você garimpar a palavra da melhor forma. Eu vou ler esse aqui, garimpo. E tem também, depois, uns que são metalinguísticos, que também trata das letras, e o poema metalinguístico é isso, é garimpar palavras e letras para colocar naquele texto, né? Garimpo. Essa procura tem um nome, insanidade. Passei da idade de tentar fazer sonetos. Eu só consigo descrever cinzas e pretos, acho que o verso não alcança claridade. Pelas gavetas, prateleiras, escondidos, ainda agarro pelo rabo alguns cometas. Quero as estrelas, não encontro suas tetas, sinto a fissura dos pequenos desvalidos. A minha escrita sempre foi penosa e esgrima, desde menina que não tem paradeiro. Eu caço sapo com bodoque o dia inteiro nessa esperança de catar melhores rimas. Vasculho as glebas, os grotões e quem diria? Batei o sol, chego a pensar que a noite é dia. Que é o poema que dá nome ao livro. Ao livro, que é o Garimpo. E lindo demais esse poema. Fala um pouco também do seu trabalho, né? Traz aí o seu garimpo como poeta, né? Líria, e as ilustrações da Silvana também. São espetaculares. Volta aqui com ela fez um trabalho de sobreposição de jornais, garimpando, cavucando, né? Até chegar na palavra já trabalhada. É um espetáculo, assim. Eu acho esse livro uma beleza, eu tenho maior orgulho dele, sabe? Líria, esse poema, o Garimpo, que dá nome ao livro que você acabou de ler, traz muito também desse seu trabalho, né? De garimpar ali as palavras, a letra. E o livro, a palavra, né? Sim. Agora, nessa página 32 e 33, tem 2 poemas que falam também da minha... meio que poemas meio militantes, assim, sem falar em militância, né? Guerrilha. Vou pintar no quintal da minha pátria borboletas de tamanhos variados. Quando o vento acordar as suas asas, haverá o levante, a retomada. Eu estou mostrando. Agora, Infâmia. Eu estou mostrando ele aqui, e no Infâmia tem uma ilustração da Silvana de Menezes, que cuida do livro todo, né, como ilustradora, que mostra bem esse trabalho de garimpo, né, esse trabalho que ela faz com colagem. De garimpar as letras, as palavras, né, a sobreposição de jornais, descobrindo o ouro que é a palavra, né. Infâmia. O rio nasce espontâneo, brota do ventre da terra. Rasga seu leito estreito, escorre por entre as pedras, ganha corpo, correnteza, leva cardumes inteiros, atravessa as florestas, as campinas, as veredas. O rio recolhe às margens o canto das lavadeiras, a alegria dos pássaros, o corpo de algum menino, anzóis, canoas, as redes, o riso das cachoeiras, sua vida peregrina até se jogar ao mar. Há homens, pensam-se deuses, violam as águas do rio, roubam-lhe as riquezas, desviam-no da sua trilha, transformam-no em brejo seco. Maravilha. Líria, outra temática também presente aqui no seu trabalho é o mar, né? Aí eu quero te pedir para falar do seu blog, que tem o nome de Tanto Mar, falar desse
nesse universo todo do mar aí na sua poesia, né, que é inspirador mesmo, e te pedir para falar um pouco do blog, para as pessoas. A gente está chegando no finalzinho aqui para a gente falar ali onde que encontra, né? O blog, como eu perdi arquivos, eu sou desorganizada, tá? E eu perdi muito arquivo de Word. A Roberta, que hoje está fazendo aniversário, inclusive, minha querida amiga, ela falou para mim, olha, eu vou organizar um blog para você guardar o que você escreve. E aí eu fiz, e lá nesse blog deve ter uns 8.000 textos. Você me pergunta, tudo literário e tal? Não. Lá é meio um depósito, tanto que eu não divulgo o blog, tá? Ele está desatualizado desde o começo da pandemia, que eu escrevo e não coloco lá, e devia colocar, porque esses poemas que eu fiz a partir de então podem se perder por aí, porque se estiver lá eu sei como procurá-los, né? Então, o blog chama Tanto Mar, e ele tem uma abertura, né? A mão que governa o verso balança os muros. Meio, traduzindo a mão que balança o berço, governa o mundo, né? Então, sim, eu pus a mão que governa o verso balança os muros, né? A mão que governa o verso balança o mundo. Também tem essa versão, tem porque essa? O Paulo Bentancur, um dia, achou que era muito, muito pretensioso colocar um mundo. Eu mudei, mas depois eu falei, não, eu quero um mundo mesmo, que a poesia balance o mundo, né? Faça uma reflexão sobre as nossas coisas, né? A nossa sanha de destruição, essa coisa, né, que compara um homem com um bicho. Não, o homem é o bicho mais violento, porque os outros bichos, eles cuidam da sua sobrevivência, o nosso não. Nós cuidamos, inclusive, de matar outro homem, né, para tirarmos vantagem. E isso é muito triste, né? E vir um verso para balançar e trazer esses pontos que a gente precisa mudar, e trazer a leveza também, né, na hora que a gente precisa de acalmar. E tirar os muros, que nós não precisamos viver tão cercados, né? Se a gente for uma comunidade mais harmônica, vai fazer bem para o mundo, para o planeta, para nós mesmos, né? E a diferença existe, que nós respeitemos tudo isso, inclusive. Nós estamos chegando no finalzinho aqui, eu estou com mais 2 livros. A gente falou um pouquinho do Quem Tem Pena de Passarinho é Passarinho, que é um título, né, que já é uma poesia. E aproveitando que a Ana Elisa Ribeiro, que já esteve com a gente aqui, né, no Sempre um Papo, recentemente, eu quero te pedir para falar da poesia contemporânea, né, desses autores contemporâneos, se você acompanha, e aproveitar de falar do Quem Tem Pena de Passarinho. Nomes de grandes escritores e escritoras, tanto na poesia quanto na literatura, de forma, né, romance, contos e tal. Eu fiz uma listinha aqui do que eu li ultimamente, uma coisa até Lugar Comum, que todo mundo leu, ou deveria ler, né, que é o Torto Arado, que esse é do Itamar Vieira Júnior, o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky, A Bandeja de Salomé, um livro de poesia muito lindo, da Adriane Garcia. Quero ler. Eu li, esses dias eu reli, né, Magma, que é o único livro de poemas do Guimarães Rosa. Eu também sou brasileira, é um livro de contos da minha amiga japonesa, Marília Kubota, que abre esse livro, o prefácio é dela, né? Familiares, eu li uma parte, estou lendo ainda, e eu gosto muito da Leila Mícolis, tá? Eu acho, inclusive, que, engraçado, eu não li tanto a Leila Mícolis ainda, porque eu vou ler mais. E a gente tem uma aproximação de forma de escrever, sabe? Eu me vejo muito na poesia dela. Um dia ela brincou comigo que ela também acha que há essa aproximação na nossa forma de escrever, né? E são autoras e autores, assim, muito legais. Eu já encomendei o livro Salvar o Fogo, do Itamar
Vieira Júnior, né? Uhum. Que escreveu Torto Arado. Todo mundo uma expectativa para esse. E acho que a Ana Elisa é uma excelente escritora, uma excelente poeta. Ela prefaciou meu primeiro livro de Portugal. Ela não me conhecia, eu não a conhecia, mas eu fiquei muito encantada com aquela mocinha, porque tem muitos anos já isso, falando Ganhou Jabuti poesia. esse ano. Ganhou Jabuti com Romieta, como é que é? Julieu e Romieta, minha neta, eu dei o livro para minha neta, eu tenho uma neta que gosta muito de ler, eu tenho filha que gosta muito de ler, isso é uma maravilha, né? Verdade. E essas escritoras, a Maria Valéria Rezende, a Maria Valéria, assim, poeta, romancista, o que você pensar, a mulher escreve, e muito bem. Né? E aqui no Quem Tem Pena de Passarinho, obviamente, você fala de natureza, né? Isso. Você quer ler um poema desse aqui para nós? Falar um pouquinho desse livro? Um dia eu vi uma foto da minha neta com meu neto, eles eram pequenos, ela já tinha uns 2 anos, ele bebezinho, o pezinho dele limpinho, e o pé dela já assim, encardido, limpo também, mas já de tanto andar, né? Aí eu escrevi, chama Guia. A gente vive indo para a fazenda juntos, eu escrevi esse para os dois. Pé limpo foi com pé sujo descobrir caminhos. Não sabia dos espinhos nem dos pedregulhos. Deu uns pulos, sentiu dor, mas pé sujo lhe ensinou. Não chores nem fiques tristes, com o tempo cor engrossa. E a vida aqui na roça é para os fortes. Que lindo. Agora a gente tem mais um aqui. Aqui tem mais um, aqui rachaduras. Eu gosto, isso que eu te falei de brincar com as palavras. Rachaduras. Os pingos da chuva ouvi os chiados, tais quais os enxurros riachos da alma. Achou entre os feixes um nicho de mágoa, prendeu as madeixas, os cachos da lágrima. Chorou só um pouco, baixinho, sem garças. Tristezas são brumas, são minas sem mar. São minas sem mar. Tem um outro aqui que eu gosto muito dele também, chama Defloração, que deflorar é uma coisa, mas pode também ser defloração, né? Defloração. A terra molhada exala um perfume tão próprio das fêmeas, um cheiro de coito, e dentro em pouco estará inundada de verdes, de brotos, de intumescências. Lindo. Olívia. Tem um outro aqui. Esse eu gosto dele. Aí, pronto, chega. Bom, vamos escutar. O visitante. Já o inverno me rodeia, tece sua teia branca, finca estaca lá na porta, entra por baixo das telhas, reclama lenha, coberta, arranha minha pele. Eu quieta no meu canto, ele insiste, pede leite, uma dose de cunhaque, chá de cravo, de canela, chocolate, sopa quente, agasalho, meias, vela. O inverno veio cedo com seus braços magricelas, respiração ofegante, pouco cabelo, misérias. Esse é lindo mesmo, que bom que você leu ele para a gente. E o Olho Nu, você está com ele aí? Estou. Tem Vamos uma lá. capa bonita também. Essa capa é da Silvana Menezes. Nossa, essa é bem bonita. Vou mostrar ela aqui. E diz um tanto de coisa. Diz mesmo. Um tanto de coisa. Sim, aqui, Nina. E na quarta capa aqui tem um poema lindo, Orfandade. Que eu escrevi quando a mamãe morreu. Quer ler? Você quer que eu leia? Quero. Orfandade, as lágrimas secaram, chorei sal. Perder-te foi um mal irreparável, tal como se o mar se evaporasse e eu tivesse que remar, tocar o barco. Triste, né? A beleza é triste também. A beleza é triste também. E é um sentimento que a gente passa, né? Tem esse aqui, que também eu escrevi nessa época da morte da minha mãe, que chama Até o Sofrimento. Ela está muito doente, na época que eu ia lá, e eu escrevi esse aqui: dói-me a tua dor e nada posso, a não ser ficar do teu lado, segurar a tua mão,
rezar, rezar e rezar sem crer na onipotência. Muito bom. Ô, Líria, a gente chegou ao final aqui, vou te pedir para fazer as considerações finais, mas antes, eu quero te pedir para falar da importância da leitura, né? Você começou a ler cedo, você citou aí seus netos que leem, sua filha que lê muito, suas filhas, né, que leem muito. O Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, a gente sabe que isso é um trabalho de formiguinha mesmo, né, que a gente faz. E aí eu quero te pedir para falar a respeito do incentivo ao hábito da leitura e a importância da leitura. Olha, aos 77 anos, eu tenho um projeto que ainda não realizei aqui para Araxá. Eu gostaria muito de as escolas públicas conversar com os meninos sobre livro, falar de livro, para que eles vissem de perto o escritor. Porque o escritor é como a mãe dele, o pai dele, a avó, ele próprio, né? E que todo mundo pode escrever. Eu já li isso e é uma convicção que eu tenho que todo menino é poeta. A minha neta, ela tinha 3 anos e perguntou para a mãe dela: mãe, o que você é? Ela falou: sou médica. E o papai? Seu pai, o que você faz? Eu cuido das pessoas. E o papai? O papai cuida dos bichos, ele é veterinário. E a vovó? A vovozinha, ela me chamava de vovozinha. Então, eu não sei o que ela poderia dizer. Ela falou assim: o vovó é poeta. Ela falou: o que é poeta? Ela falou assim: ela faz livros e tal. Você vai ser veterinário igual o papai? Ela falou: você é igual a vovozinha. Aí minha filha falou: mas você não sabe fazer poema? Ela parou, pensou, falou: sei sim. Maria, quando é gota, é chuva. Eu nunca fiz um verso lindo desse jeito. Ela tinha 3 anos. Maria, quando é gota, é chuva. Né? É bem neta de Líria Porto, né? E uma outra vez, isso ela já tinha uns 7 anos, nós estávamos na mesa do almoço, conversando sobre a aula de ciências e tal, falando dos órgãos do corpo. Aí eu falei: Manu, você sabia que o maior órgão do corpo é a pele? Ela também pensa, ela é pensativa, sabe? Ela falou assim: vovó, a pele é uma roupa sem saída para o esqueleto. Olha, tá? A menininha danada. Então, ela escreve bem, ela escreve bem. Ela não faz poesia ainda não, mas ela escreve bem. E vocês estão reunindo os poemas dela? Que eu tenho conhecimento, porque eu tenho os 2 netos, eu vim para Araxá, o Francisco tinha poucos meses. Todas as nossas conversas, porque ele era um menino muito engraçado, muito interessante, domina um vocabulário desde muito pequeno, então eu escrevi tudo sobre as nossas conversas, eu transcrevia todas, e eu chamo ele nas historinhas que eu transcrevo de Zezinho. E no meu Facebook, todos os meus amigos são amigos do Zezinho, porque eles gostam das histórias. De vez em quando eu carrego uma história lá longe e coloco de novo, porque é essa coisa do diálogo, né? Toda vez que eu ia dormir lá, quando eles eram menores, agora ele tem 12 anos e ela vai fazer 14, mas quando eles eram menores, à noite, cada um contava uma história. Tá? Inventada. E as histórias mais engraçadas eram do Francisco. Para terminar, eu vou te contar uma história dele. Ele está lá, fazendo: olha, Francisco, conta a sua história, porque a Lu já contou, já contei a minha, e se você não contar, vai ficar por isso, porque amanhã tem escola. Ele meio enrolando, ele falou: tá bom, vó. Era uma menina que chamava Nicole. Nicole amava banana. Eu só queria saber de banana. Ela comeu todas as bananas da casa. Aí depois ela foi à rua, comeu todas as bananas da cidade. Depois ela comeu todas as bananas do país. Depois ela comeu todas as bananas do mundo. Aí ela ficou muito chateada que as bananas tinham acabado e resolveu voltar para casa. E veio comendo tudo que ela encontrava. Carro, caminhão, não sei o quê, comeu a própria casa. Ele pensou um pouco, achou que não estava bom, com certeza, né? Falou assim: aí ela comeu a própria casa, depois ela comeu o marido, que era um banana. É uma tirada, assim, meio sem pensar, mas ele era engraçado. Eu mandei essa história para um amigo meu e falou assim: é o Murilo Mendes reinventado. É verdade, parece o Murilo Mendes mesmo. É. Ai, gente.
Citando Murilo Mendes, vai sair agora um filme do Elvésio Raton, que chama O Lodo, inspirado No Murilo, na escrita do Murilo. Pois é, que beleza, né? Então, Líria, eu quero te agradecer muito a presença aqui, pedir para você fazer suas considerações. Agora deixa eu só te falar uma coisa, esse aqui eu não te mandei, ele é um amor. Ai, que lindo! Ele é um livro artesanal que minhas amigas, a Dani e a Valesca lá da Paraíba fizeram, né? Uhum. E chama Nem Cai Nem Haikai. Ai, eu queria te pedir para falar desse livro. Para a gente, fala um pouco. Esse livro, Nem Cai Nem Haikai, ele foi publicado, deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, ele foi publicado em 2020, né? Elas me pediram, ele é lindo, olha aqui. Ele é costurado página por página, né? Com esse papel maravilhoso. E o primeiro livro que elas publicaram foi o da Maria Valéria Rezende, e elas me pediram textos bem pequenos, sabe, com haikai mesmo, e eu não sou haikaísta, eu falei, nem tudo que se faz em 3 versos é haikai. Então, a gente pôs o nome de Nem Cai Nem Haikai. Maravilhoso. Né? Deixa eu ver um aqui. Crianças na praça como um bando de andorinhas, o ruflar das asas. Céu cor de lavanda, o sol chega devagar. Manhã delicada. Aí vai. Que lindo. Luz escandalosa desnudar-se nas dunas. Luz escandalosa desnudar-se nas dunas da nossa memória. Uns são, os outros nem sei se são, né? Movimento. Tem a cabeça repleta de redemoinhos, ideias que dançam soltas ao sabor do pé de vento. Maravilha. Aqui eu quero fazer uma correção. O Lodo é do Murilo Rubião, não é do Murilo Mendes, igualmente genial, né? O Murilo Rubião. Sim. Que é o filme do... Tá. Vou anotar aqui para depois olhar quem é o que está fazendo o filme, o Raton? É Elvésio Raton. O Elvésio. Líria, Murilo Rubião, O Lodo. A gente vai encerrar agora, então. Quero te agradecer muito aqui a presença no Sempre um Papo. Foi uma alegria e uma honra para mim, viu? E conhecer você foi muito bom também. Muito obrigada, um abraço grande para todo mundo, né? Um beijo para você e que a poesia nos salve. Que a poesia nos salve e até o Fliarachá, que é em breve que a gente vai fazer essa... em julho você virá, né? Isso. Então tá. Eu esqueci de falar uma coisa. Sim. É possível que saia para o Fliarachá, ainda não sei se vai sair, um livro de poemas mais picantes, assim, chama Sem Pecado Não Tem Salvação. Ele está sendo ilustrado pelo Maurício Manzo. É um livro adulto, o Maurício falou, eu queria ilustrar um livro seu, mas de poemas picantes. Que sabe, maravilha. Eu juntei uns, Sem Pecado Não Tem Salvação. Vamos aguardar, então, e a gente... eu vou até falar com ele, perguntar como é que estão os andamentos, que eu nem sei qual editora, eu acho que eu sei mais ou menos, mas prefiro confirmação, não sei que ele está cuidando disso, qual editora que vai publicar. Né? Vai ser eu te falo que eu vi umas ilustrações e fiquei assim, muito de boca aberta, o Maurício é muito fera. Ele é mesmo. É muito fera, né? É verdade. Então, muito obrigada, Líria. Obrigada a você. Um beijo. Obrigada. Beijo. Grata a vocês que nos assistiram aqui, que está nos vendo pelo canal do YouTube do Sempre um Papo. Essa conversa fica disponível a partir de agora, depois que vai ao ar aqui no canal. Você pode compartilhar com quem você desejar no Brasil e no mundo. A gente tem aqui mais de 500 programas gravados e disponíveis para vocês. Então, se inscrevam, ativa o sininho aqui do canal para ser notificado sempre que o novo programa entrar no ar. É isso e até a próxima. Obrigada. E muita leitura, muito livro e um beijo para todo mundo. Tchau.